Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui de novo para conversar um pouquinho, já que nesse momento de pandemia, o que nos resta para poder estar sempre difundindo informação e tirando dúvidas e aprendendo cada vez mais é a internet, é o Instagram, é uma ferramenta que agora nós temos e que graças a Deus nós temos, né? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Dr. André Cabral, neuropediatra, super parceiro, sobre um tema que é uma dúvida de muitas pessoas e quando a família se vê numa situação, no caso de um bebê com sinais de alarme, não sabe exatamente o que fazer ou quando fazer. Então, a nossa intenção hoje é bater um papo sobre isso, porque a primeiríssima infância e o primeiro ano de vida da criança é muito importante e no desenvolvimento também. Então, essa é a nossa proposta de estar conversando com vocês sobre esse tema que é tão rico e tão importante. Ele já está aqui e vamos começar. Olá, tudo bom, Oi, Sabrina? André, tudo jóia? Tudo bom? Aproveitando para dar boa noite para todo mundo que já está aqui com a gente. Já tem uma boa quantidade, já tem gente muito bacana por aqui. Tem Deixa... inclusive Dr. Luiz, Luiz Carlos, um grande amigo. Ele é, ele é cirurgião digestivo do Uhum. Piauí. Mora em Teresina e está aqui para poder falar Prestigiando. também. Doutora Ingrid Cidrão está aqui, tem muita gente bacana já. Você está Ai, na ai. clínica? Tô não, cheguei em casa, correria, correria. Conseguiu? Achei que Tá tudo tivesse. Eu tô certo. por aqui, mas tá tudo sob controle. Eu tô aqui pegando aqui. Você consegue me ver e, aliás, me ouvir bem? Porque eu tava na dúvida se eu colocava o fone. Se Aí eu vou perguntar pro pessoal também que tá ouvindo, não só você, se o som tá bom ou se tem alguma dificuldade para me ouvir. Se tiver alguma dificuldade, eu ligo o fone de ouvido. Todo Certo, mundo eu também consegue tô por ouvir aqui. bem? Ninguém respondeu a gente, Sabrina. Não. Será que não? Ah, pronto, a Ingrid. Já. Ah, Tô Ingrid, tudo pronta, bom, agora Ingrid? sim. Boa noite. Aproveitar para falar que assim, a gente tá com um projeto bem bacana lá na clínica. A partir do dia 1º de setembro, a gente está em inauguração do pronto atendimento pediátrico. A gente acredita que vai fazer algo que é bem bacana para a cidade. A clínica já tem 35 anos de pediatria e a gente vai poder oferecer o pronto atendimento. E a Ingrid, que está aqui, que está comentando aqui, é uma das colegas que vai assumir também o pronto atendimento, vai estar no pronto atendimento junto com a gente. Ai, que Então, bacana. Vai é uma ser novidade bem muito bacana. importante, de fato. Né? E aí a gente está na fase agora dos credenciamentos aos planos de saúde. A gente tem a parte já do laboratório e a parte de imagem também, raio-x, ultrassom. Então, realmente é um pronto atendimento que inicialmente vai ser durante o dia, mas que a gente tem a intenção de ser bem resolutivo e dar um apoio à pediatria cearense. Assim, vai ser bem bacana. Vai, com certeza vai. Eu fiquei muito feliz quando você, na época, comentou que estava nessa preparação, né? E vai ser um diferencial, porque realmente as crianças precisam muito. E Exato. nunca vai ser suficiente, né, para poder dar conta de tanta demanda. Então, quanto mais profissionais como vocês, né, tiverem essa iniciativa de estar conseguindo dar esse suporte, vai ser melhor para as nossas crianças, com certeza. Obrigado. Pois vamos começar, antes que o Instagram nos derrube. Isso é importante. Pessoal, então, qual foi a nossa intenção de estar aqui conversando hoje? No começo da pandemia, nós fizemos uma live até despretensiosamente, né, assim, de ter tanta repercussão, que foi sobre o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento típico infantil. A gente não falou especificamente de patologias ou diagnósticos. E foi uma repercussão muito bacana. Infelizmente, na época, não ficava no IGTV. Foi bem no comecinho, né? E depois começou a ficar. E
não tem como esse assunto cessar, se esgotar, que é sobre o desenvolvimento infantil e principalmente no primeiro ano de vida, que a gente está bem mais atento agora nessa primeiríssima infância. Então, hoje a nossa intenção aqui de bater um papo com vocês é falar sobre os sinais de alarmes em bebês. O que fazer, como fazer, por que fazer. E a gente está dando esse suporte de informações. Por mais que o tempo seja curto, mas a gente está dando esse suporte de informações que a gente pode. E para falar de sinais de alarme, primeiro a gente tem que lembrar um pouco sobre o desenvolvimento adequado. A gente só acha o que está errado quando a gente conhece o que deve estar certo. Né? E como o desenvolvimento fisiológico, que a gente chama típico, outras pessoas chamam normal, é importante, principalmente para o cérebro do bebê, que é um cérebro que está em formação. E aí, o André, como hoje é o dia do cérebro, já pegando esse gancho, né? Eu queria, André, que você colocasse um pouquinho para a gente sobre a importância cerebral desse desenvolvimento adequado. O bebê não é só aquele complexo de fofura. O bebê é um cérebro que precisa de um desenvolvimento adequado. Então, o que seria esse desenvolvimento adequado para o cérebro do bebê? Bacana falar sobre isso, Sabrina. Assim, a ideia hoje exatamente é a gente poder passar um pouco da informação, da importância do que a gente faz nesse primeiro ano de vida, assim, com os nossos bebês, né? E ressaltar também o que é que faz um neurologista, o que é que faz um terapeuta quando a gente vê que esse bebê precisa de um suporte. Pouca gente sabe, mas assim, tudo, mas absolutamente tudo que um bebê faz e que aprende, ele aprende devido a repetições, estímulos, e existe uma parte que é inata, que ela é suficiente apenas para aquele nascimento e para os seus primeiros meses. Mas logo ele vai perdendo os seus reflexos primitivos e substituindo por coisas que são aprendidas. E quando a gente fala coisas que são aprendidas, a gente está falando de absolutamente tudo. O aprendizado não é só a fala, por exemplo. Não é só o aprendizado da marcha. Mas quando ele, por exemplo, ele tem a sensação de um toque na palma da mão, ele ali está tendo um aprendizado de uma sensação e que vai refletir de alguma forma depois no seu desenvolvimento neurológico. Então, na vida de um bebê, tudo é aprendizado. Tudo que está sendo feito no primeiro momento está fazendo uma conexão nervosa, formar novas sinapses, e essas sinapses podem ser mais funcionantes ou menos, a depender do tanto estímulo que a gente faz. E aí a importância de você dar muito estímulo para o bebê. E aí o cuidado de que você não dê para o seu bebê somente estímulos de uma via única, como por exemplo a via visual, a mídia eletrônica. Se eu simplesmente estimulo meu bebê para as vias, né, da visão e esquecer o tato, esquecer a audição, esquecer o paladar, esquecer todos os outros sintomas, todas as vias relacionadas a isso, eu vou estar, sem dúvida, suprimindo uma parte importante que vai fazer falta em algum momento. A gente precisa entender que mesmo a questão do contato carinhoso, do olho no olho, né, do se sentir seguro, tudo isso é aprendido. Um bebê precisa se sentir amado, precisa se sentir protegido, porque isso ele vai também guardando, memorizando, aprendendo. E lá na frente, quando ele vai distribuir, ele também distribui aquilo que ele recebeu lá no começo. Então, o que a gente vai poder falar hoje é exatamente sobre isso, assim, estimular o bebê, sem dúvida, estimular o bebê, precisamos estimular. E aí a gente vai pegar um meio genético e vai estimular um meio ambiente, e aí essa junção vai ser exatamente o bebê que a gente espera encontrar depois. Exatamente. E essa questão de estimular, assim, por mais que não seja um bebê, por exemplo, um bebê com síndrome de Down, muitas vezes a gente já sabe do diagnóstico na gestação. Outras vezes nem tanto, mas ao nascer a gente já consegue ter esse diagnóstico. Então, mesmo que não seja um bebê que tenha
um diagnóstico pregresso ou um histórico de sofrimento fetal, mas aquele bebê que nasceu a termo, por exemplo, que nasceu com o peso adequado, com a altura adequada, que não teve nenhum sinal de alarme ou que não teve nenhum aspecto que possa predizer algum impacto no desenvolvimento, ele precisa ser estimulado. Não é fazer uma intervenção, exatamente isso que o André está dizendo, mas é ser estimulado. Um bebê não é para ficar só, por exemplo, dentro do bebê conforto ou só no carrinho, porque ele só vai aprender, ele só vai fazer essas repetições que o André falou quando, a partir do momento que ele puder ter essas experiências. E essas experiências começam já desde a hora do nascimento, desde o momento do nascimento, né? Então, por exemplo, mesmo ainda bebê, tá colocando esse neném em posições adequadas, tá tendo cuidado com a cabeça dele, porque ele não nasce com o controle cervical, a cabeça é molinha, com o tempo é que ele vai conseguindo adquirir. Então, a postura de barriga para cima, a postura de barriga para baixo, são posturas importantes para todos os bebês, independente de ser um bebê que teve um histórico de risco ou um diagnóstico, não, é para todos os bebês, porque é assim que os bebês vão evoluindo, é assim que os bebês vão se desenvolvendo. A partir do momento que o que a gente espera que aconteça nesse desenvolvimento não acontece, aí a gente precisa ficar ligado para poder realmente saber se é só uma orientação, se é só uma privação ambiental, se é algo que a gente precisa observar para poder talvez chegar a um diagnóstico, se tem algo que não é, por exemplo, é um bebê que não parece com o pai, que não parece com a mãe, que tem um rostinho um pouco diferente. Então, qualquer aspecto do desenvolvimento do bebê que não esteja da forma adequada ou que a mãe fica com a pulga atrás da orelha, é passível de pelo menos uma avaliação para saber se de fato é uma privação ambiental ou se a gente precisa fazer uma investigação e, consequentemente, ou paralelamente, a estimulação, né? E a privação ambiental é exatamente essa relação que vai impactar nessa relação que o André falou, do ambiente com a genética. E hoje se fala muito nessa questão da epigenética, né? Que é o impacto do ambiente na expressão do gene, né? Isso ainda está sendo muito estudado, mas a gente já vê esse reflexo, essa resposta em muitas crianças. Então, a privação ambiental é exatamente isso, a criança ter um potencial para desenvolver, mas por não ter, por exemplo, a possibilidade de vivenciar posturas, não conseguir desenvolver, né? E eu acredito que cheguem muitas crianças assim, muitos bebês assim para você, né, André? E quando a gente vai ver é só quase um empurrãozinho que falta, né? Mas eu acho, Sabrina, que você falou agora uma coisa que deve ser a mensagem da live de hoje. É que o que a gente precisa, na verdade, é perceber se existe algo que a gente possa estimular e fazer esse estímulo para poder dar certo. A gente sai de um período que não era um período muito legal, em que da frase cada criança tem seu tempo. A gente tem um medo terrível na neurologia, porque geralmente essa frase ela é utilizada para esperar e não resolver questões que hoje se apresentam. Eu também não sou alguém que vou dar diagnósticos para todo mundo que chega. Então, quem sou eu? Quem é o neurologista? Se meu papel não é dar o diagnóstico de cara, mas também não deixa atrasar, eu sou um profissional que vai tentar identificar se há ou não algum sinal de atraso, ou que se assemelha a um atraso, ou que inquiete aquela família, porque o perfil daquela família era de que fosse mais rápido. E se eu perceber que há essa alteração, estimular para que possa fazer a adequação disso. Eu não tenho nenhuma única família, Sabrina, que tenha me procurado porque tinha um atraso, a gente tenha encaminhado para terapias, tenha resolvido as suas questões e tenha ficado chateada porque resolveu que não precisava disso tudo. Todo mundo fica muito agradecido. Que bom que funcionou, que bom que aquela criança que ainda não se comunicava adequadamente fez as terapias e pôde se comunicar hoje muito bem. As pessoas confundem, quando a gente fala atraso de linguagem, o atraso de fala, o atraso motor,
Às vezes as pessoas me perguntam, mas André, mas é só um atraso? Na verdade, atraso é um termo técnico médico para designar que eu estou fora de uma faixa esperada, pensando no gênero e pensando na idade da criança. Então, para mim, quando eu falo atraso, eu estou falando de uma coisa extremamente importante, né? Não é só um atraso. Agora, eu explico muitas vezes, e isso vale para muitos transtornos na neurologia, é que um atraso mantido traz o diagnóstico. Então, um atraso de linguagem que não se resolve com estimulação adequada pode trazer um diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, por exemplo. Então, as pessoas acreditam, eu vou lá no André, porque ele trabalha bastante com comportamento infantil, e o André vai definir se é ou se não é autismo. E eu vou chegar lá com um bebê de 8 meses. E pode ser que ele chegue lá e eu não diga se é ou se não é autismo, mas eu diga que sim, tem um atraso na área da linguagem, que eu vou fazer a terapia e que eu vou observar essa evolução, porque a manutenção desse atraso é sim, cara, é sim um definidor de diagnóstico do espectro autista. Então, aquilo que você falou sobre observar se há ou não uma inadequação ou menor e fazer esse estímulo é o mais importante. E esse estímulo não precisa ser necessariamente terapia, uma intervenção terapêutica. Alguns pacientes vão no consultório simplesmente para que a gente possa orientar de como fazer a estimulação. E ter uma boa resolução. Se eu, André, me sentir seguro que aquele meu paciente, com a mudança do padrão de estímulo da família, vai trazer resolução, eu faço isso. Agora, é verdade que inúmeras vezes procura. A gente tem que ter noção e que ninguém conhece tão bem o filho quanto a mãe. Se a mãe chega com o feeling de que algo não vai bem, vamos respeitar isso e vamos orientar adequadamente, seja com estímulo em casa, com estímulo nas terapias ou com avaliação médica complementar que seja necessário, né? Uma vez essa questão de que ninguém conhece tão bem a base de uma criança, eu peguei do Jucá, que segundo ele pegou de um professor dele da neurocirurgia. É verdade, ninguém conhece tão bem, né? Jucá, assim, para quem não é da área aqui, eu estou falando do Dr. Eduardo Jucá, neurocirurgião, um grande colega. Então, é verdade, se a mãe chega. E assim, André, e se não for nada? E se for exagero? E se for uma coisa que só a mãe vê? Se for uma coisa que é exagero e só a mãe vê, a tua orientação para essa família vai ser extremamente importante. Ou seja, todo e qualquer paciente vai se beneficiar de uma boa orientação. Então, a partir de hoje, o que eu peço sempre é: se procura um auxílio, seja do médico, seja de um terapeuta, com uma queixa, a gente precisa dar um feedback para essa queixa. Ou orientação, ou intervenção terapêutica, ou um exame complementar, mas a gente não pode mais entrar naquela de cada criança tem seu tempo. Isso realmente hoje não cabe mais. Exatamente. E quando isso era muito forte, né? Agora tem melhorado bastante, mas eu já recebi pacientes que a mãe trouxe o relato de que ela percebeu, ela procurou alguma orientação, mas escutou. Vamos esperar ele fazer 3 anos, entrar na escola para ver o que acontece. Essa mãe me procurou, foi um paciente bem pontual que eu tive. E ela acabou chegando nas minhas mãos e ela me disse assim, a criança tinha 2 anos e meio e ela disse que já observava coisas diferentes nele. Ela disse assim, eu percebo muita coisa diferente nele, eu não tenho outro filho, mas eu tenho sobrinhos e ele não está fazendo nada do que eles faziam. E aí, quando ela disse que procurou ajuda, mas que escutou cada bebê tem seu tempo, ela disse, se eu soubesse, eu tinha procurado outras ajudas, no caso de terapias, antes, porque eu esperei muito e faz tempo que eu vejo. Então, de fato, escola ajuda muito, a criança dá um boom no desenvolvimento na escola. É um grande potencializador a escola. Porém, a escola, a gente não pode esperar que o que está atrasado, né, ou que está inadequado numa criança de 1 ano, espere até os 3 anos, por exemplo, para ela entrar na escola, ou os 2 anos para entrar na escola, porque a vida dessa criança foi 1 ano. Se ela for somente com 2 anos, foi o dobro da vida que ela tinha quando a mãe começou a perceber. Então, olha o tempo que foi de fato perdido de estimulação, porque a mãe já tinha percebido. Então, na melhor das hipóteses,
A família vai pelo menos ser orientada. E essa mãe pode acalmar o coração com relação ao desenvolvimento do seu bebê. Porque hoje também a internet traz informações diversas, né? Uhum. E filtrar essas informações é algo muito complicado para as famílias, né? O que eu comento muito aqui com as mães que chegam muitas vezes com pesquisas de internet e talvez, às vezes, até já diagnosticando um bebê, é que não é o Google que está olhando para aquele bebê. Então, não tem como o Google saber o que aquele bebê tem, né? Tem que ir atrás de realmente um profissional. É claro que a informação é importante, mas a internet traz informação de A a Z. Não tem como saber se aquela informação vai caber exatamente para aquele caso. Então, se a mãe está realmente com alguma dúvida, não tem quem realmente conheça mais um bebê do que a mãe, né? Nem o pai, porque é a mãe quem está na lida praticamente 24 horas, né? Então, por mais que o pai seja presente, mas acaba que fica mais realmente com a mãe. Essa questão de escutar e de dar voz à mãe, ela é extremamente necessária, porque senão a gente não vai saber. Eu não conheço aquele bebê no período de, por exemplo, 4 sessões de avaliação. Não, eu não conheço aquela criança. Quem conhece é a mãe que está com ele há tanto tempo, 24 horas, e aí sim ela pode estar me trazendo o relato. Porque pode ser que no período da avaliação ele não consiga, ou esteja com sono, ou alguma coisa assim, ou esteja com um certo receio porque é um ambiente novo. Eu não estou vendo aquela criança em potencial. Eu estou vendo um recorte, eu estou vendo momentos pontuais e não todo o contexto. Então, isso é muito importante, isso é muito relevante e é o que a gente escuta muito, né, André? Assim, às vezes a família chega, a mãe traz os relatos e o esposo muitas vezes diz: doutor, eu acho que isso é coisa da cabeça dela, ela está exagerando, ela vê coisa onde não tem, né? Quando, na verdade, esse olhar é diferente. O olhar do homem, o olhar da mulher, principalmente o olhar do pai, o olhar da mãe, são diferentes, né? São cabeças diferentes e percepções diferentes, com histórias diferentes. E a mãe tem aquele instinto que o esposo não tem, porque, enfim, é coisa de mãe, né? Assim, você, André, tem muita essa vivência, né? Dessa questão de o que a mãe enxerga, o que o papai enxerga. Então, realmente não tem. Levar em consideração o que a mãe fala é primordial para a gente saber onde a gente está pisando, vamos dizer assim, onde a gente está entrando naquele desenvolvimento para poder, de fato, orientar da melhor forma. E essa questão da visão diferente, assim, muitas vezes a pessoa que leva para consulta, ela está tendo que ir contra toda uma família, assim. A maioria das pessoas preferem o aguardar, né? E às vezes é a mãe, às vezes é também o pai, já aconteceu do pai perceber e a mãe não aceitar aquela diferença, mas o que eu costumo dizer é que sentar na frente do médico e ouvir da boca dele de que há um atraso numa área específica da neurologia, do desenvolvimento infantil, pode ser duro, mas é uma luz em frente a um caminho que vai ser trilhado depois. Pior é a angústia de toda noite a pessoa ficar na dúvida se está ou não perdendo tempo, se deveria ou não levar ao médico, porque é o que geralmente acontece. Então, por mais doloroso que seja receber um diagnóstico médico de um filho, e eu sei que é, e eu respeito muito esse momento sempre que acontece, e acontece inúmeras vezes, né, já que é a minha principal área de atuação, mas eu também sei do meu papel e sei que quando eu falo isso, que é doloroso, mas também é esperançoso, também traz a novidade do tratamento, traz a novidade do que há o que fazer. E é muito bom acompanhar a criança junto e ver essa criança evoluindo e se desenvolvendo e a gente percebendo que ela está melhorando. Porque mesmo que a gente feche um diagnóstico, uma coisa muito certa em relação à questão das terapias, elas melhoram o desenvolvimento das crianças. Então, aquela criança que tinha um atraso de linguagem e que depois a gente pode até fechar o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, ela melhora. Às vezes não melhora tudo aquilo que a gente queria, às vezes essa melhora não é tão boa a ponto de torná-lo totalmente independente de forma funcional, mas é uma melhora. Então, sempre melhora. O diagnóstico ele vem para trazer essa melhora. E aí, quanto mais cedo a gente vier, né, com um diagnóstico, seja um diagnóstico fechado ou um diagnóstico de atraso, mais resposta você vai ver, né? Então, isso é sempre importante, essa questão. E acho que conhecer
desenvolvimento do bebê, ele é muito importante, mas a gente tem que tomar cuidado em relação às fontes, porque as fontes, elas geralmente procuram algo que, quando a gente fala de internet, a gente procura algo que é mais sensacionalista, é mais sensacional, ela traz mais impacto. O Google tem, o YouTube e todos esses programas têm um algoritmo que eles te levam para aquilo que mais chama a atenção da população. Então, você não vai colocar um dado sobre seu filho e ele te levar assim, crianças com desenvolvimento típico podem ser assim também. Não. Ele vai te levar para aquilo que é pior. Então, você começa, e aí depois que você entra numa página, você vai começar a ser direcionado e bombardeado com essa mesma informação várias vezes. Isso serve, esse é um mecanismo hoje da internet, eles fazem isso. Então você começa a prolongar o sofrimento. Essas famílias não procuram um médico, mas são bombardeadas de informações do Google depois de um primeiro acesso. Se você escrever uma vez autismo no Google, a partir daí essa informação é captada e mais informações sobre autismo elas vão aparecer. E aí, se não for esse o diagnóstico do seu filho, o Google não sabe mais, ele só vai te informar sobre aquela tua primeira procura. Eu sou a favor da internet? Sou demais. Eu acho que as pessoas têm que se informar. Eu estava falando isso hoje com algumas pessoas, né? E um pouco mais cedo eu estava conversando, inclusive, com a Maíra Gaiato, que você conhece muito bem, que eu já vi fotos, sua postagem com ela, fazendo algumas perguntas sobre os cursos dela, que os pacientes fazem bastante, são os cursos de treinamento para pais, sobre aba. E aí ela estava me mostrando e falando sobre os cursos, e é bacana, assim, porque a gente tem também um material muito bom, a gente tem um material disponível muito interessante, muito bem feito, mas a gente tem um material que não é tão legal. Então, o que eu peço e a gente precisa é conversar. Então, vai na internet, se informa, aí chega para um profissional da área, seja terapeuta, seja profissional médico, e conversa. Olha, eu li na internet que lá falou sobre isso. O que é que vocês acham? E aí a gente vai poder dar a nossa opinião, né? Mas ninguém é detentor da verdade, são várias escolas diferentes, mas é interessante você poder passar a sua versão para o paciente. Com certeza. E é inacabável, né? O conhecimento. Não, ninguém nunca vai suprir, porque sempre a gente está estudando, sempre outras pesquisas estão aparecendo. O cérebro ainda é uma incógnita, não foi 100% desvendado, vamos dizer assim. Nenhum estudioso sabe 100% do cérebro, né? Assim, a gente está sempre aprendendo. E um cérebro de uma criança, como diz exatamente também Eduardo Jucá, não é o cérebro de um adulto em miniatura. Eu escutei isso com ele e não esqueci de forma nenhuma, levo isso sempre, porque não é, realmente não é. O cérebro de uma criança não é o cérebro de um adulto em miniatura, é diferente. O cérebro de um adulto está pronto, está formado, e se algo acontece, ele sofre uma lesão e é em cima do que já era aprendido. A criança não, a criança está em processo de aprendizado. Então, se esse cérebro não recebe os estímulos adequados, ele não vai aprender tudo o que tem que aprender para chegar na idade adulta com o cérebro evoluído, com o cérebro formado e tudo. Então, é importante isso e a gente perceber essa diferença, né? Que a gente não pode estar fazendo ou esperando que seja algo comparado em miniatura, né? Vamos dizer assim. Eu já estava conversando com a mãe e ela tem uma filha de 3 anos e meio, né? E ela disse assim, eu quero que ela seja independente, que ela tenha autonomia e que ela saiba tomar as próprias decisões. Sim, essa é a nossa intenção, né? E enquanto terapeutas, enquanto médicos, né? Enquanto equipe de saúde como um todo, a nossa intenção é fazer com que esse paciente seja o mais independente possível, apesar de qualquer patologia que ele possa vir a ter, qualquer diagnóstico. Mas é uma criança de 3 anos e meio, então ela não tem nem, né, assim, falando a nível de cérebro, a área frontal pronta, evoluída, está em formação, que é exatamente a área frontal, essa nossa parte da frente do cérebro, que é responsável pela tomada de decisão, pelas funções mais superiores de senso, de moral, ainda não está pronta. Então,
Uma criança de 3 anos e meio não vai ter essa autonomia e essa independência de maturidade. Ela tem que ter para 3 aninhos e meio, mas não o nível de maturidade que a gente espera de uma criança grande, por exemplo, né? Ela vai estar em formação, né? E falando em cérebro, quando a gente fala de chegar na intervenção o mais cedo possível, uma coisa que as mães escutam muito, mas nem todas sabem o que significa, são as podas. O que tem a ver as podas? Essa é para você, André. O que tem a ver as podas? O que são as podas? Por que tem que ser cedo? Se já passar uma poda, o que acontece? Para elas poderem entender melhor. Vamos lá, os mecanismos das podas neurais é assim que assusta muitas vezes. Não era para assustar, mas assim assusta. Ele é um mecanismo fisiológico que acontece e você vai imaginar que é como se fosse um reparo de um jardim, em que na fisiologia ocorreria que a gente iria tirar aqueles galhos que não ligam pontos que são utilizados. Então, numa grande árvore, você iria fazer a cortar galhos que teoricamente não teriam utilidade, que não estão nutrindo nem folhas, nem flores, porque eles ligam pontos que já são ligados ou que não tem nada ali. O que acontece? Lembra que eu falei lá no começo, assim, eu faço um estímulo e quando eu faço estímulo eu crio sinapses. E eu começo a usar essas sinapses e tornar essas sinapses mais robustas. Então, se eu estou estimulando a comunicação, toda a via de comunicação está sendo estimulada. Se eu estou trabalhando os sentimentos são estimulados. Se eu estou trabalhando as texturas e o toque, eu estou estimulando essas vias. Então, eu vou estimulando todas as vias. Quando vêm as podas neurais, todas essas vias que são robustas e bem estimuladas, elas não sofrem com isso. Agora, se eu imaginar que eu não tenho um estímulo qualquer, uma via um X, que deveria ser responsável pela troca, pelo sentimento de empatia que não foi estimulado, porque a gente nunca pegou esse bebê e fez brincadeiras e estimulou esse bebê quando muito pequeno, pode ser que nessas podas essa área seja uma área desfavorecida, porque o cérebro vai entender que ali não é utilizado. Não é que ele vai cortar essa questão, mas é que ali não vai ser uma área que vai ter uma prevalência de ter boa sinapse e vai ter uma boa estrutura fisiológica para um desenvolvimento mais adequado. Então, a cada momento que teu cérebro vai se readaptando, ele vai vendo o que é que você utiliza e o que você não utiliza, para poder te entregar um cérebro bem funcional. Só que ele acredita que é funcional baseado naquilo que você usa ou que você não usa. Então, se o meu bebê ele não usa, se eu entrego uma mídia eletrônica muito precoce e não dou a ele contato humano, eu vou estar formando um cérebro diferente daquele que eu espero depois. Hoje, a gente ainda não consegue estabelecer de forma adequada quais são os elementos que claramente têm uma responsabilidade no aumento do número de crianças inseridas no espectro do autismo. A gente não consegue um definidor, mas a gente consegue saber que, sim, são fatores da vida moderna. E sim, as mídias eletrônicas parecem ter uma influência bem importante nesse aspecto. Talvez pela própria mídia e talvez por retirar da criança a possibilidade de ter outros estímulos. Quando eu dou a mídia, muitas vezes eu tiro o contato pele a pele, eu tiro o contato olho no olho, eu tiro o falar pequenininho no ouvido. Eu tiro aquela sensação de passar na mão dela coisas melequentas para que ela possa perder esse nojinho. Então, eu preciso de toda essa questão para que esse bebê cresça com todas as suas sinapses vigorosas e que nas podas elas não sejam simplesmente olhadas como algo que não é utilizado. A gente conversou que a gente iria falar sobre sinais de alarme e assim, para que as pessoas possam entender, um bebê ele já nasce com a possibilidade de conexão com a mãe. Ele tem uma acuidade de visual que é cerca de 30 centímetros, que é mais ou menos a distância do seio materno para o rosto da mãe. Então, o bebê amamentando, ele consegue ver a mãe. E eu sempre dou o exemplo do pai lá atrás, que fica brincando e o bebê não está vendo nada. Ele tem que pegar no colo. E aí, esse bebê, ele começa a ter o desenvolvimento motor, que é crânio-caudal, da cabeça lá para o pé. Primeiro, ele tenta o sustento do pescoço, que inicialmente deve ser posterior, para depois o anterior também. Ele começa a ter uma melhora do tronco. Aos 6, 7 meses, já espera que o bebê consiga se ficar sentado. Lembrando sempre que quando eu digo já espera, a gente está falando do começo do marco, mas que pode ir até os 9 meses. A gente aqui não está falando
de um marco único, mas um marco, ele é uma faixa, e esse bebê vai se desenvolvendo da parte motora. Já começa a ficar em pé com apoio aos 10, aos 11 meses, já, às vezes já dá passinhos laterais, e com 12, 14, muitas vezes ele se solta e dá os primeiros passos sem apoio, que pode acontecer até os 18. Os marcos motores, eles são bem definidos e são bem rígidos e as pessoas conseguem identificar muito bem. Mas tem outros marcos, que talvez sejam ainda mais importantes, que são os marcos da linguagem. Contato visual de cara, já no início. Aos 2 meses, você já consegue ter certeza se você está conectando ou não com aquele bebê, o olho no olho. O bebê, ele começa depois a estabelecer um riso social, te dando aquela segurança de que esse bebê, ele retribui de alguma forma ou que ele tenta te chamar a atenção de alguma forma. Os sons guturais começam a se tornar mais importantes, o bebê começa a ter uma atenção maior com os sons e as vozes que chamam, que são conhecidas e reconhecidas por ele. E esse bebê, ele começa já maiorzinho, já com 6 aos 9 meses, a olhar direcionando para quando chamam ele. O bebê já começa uma fase da lalação. Ele já começa com pá, 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 mamã. E essa tentativa de vocalização é uma tentativa de comunicar, que eu falo muito para meus pacientes. Ele não precisa falar, ele precisa tentar se comunicar de forma adequada. E aí ele começa a se comunicar, às vezes vem as primeiras frações de palavras, e com 1 ano, esse bebê ele deve ter uma comunicação não verbal razoável. Um tchau, um apontar quando quer alguma coisa, já deve surgir. Com 1 ano e meio, essa comunicação ela tem que estar estabelecida. Eu tenho que estar seguro com 1 ano e meio que o meu bebê entende e atende comandos simples. Como olhar para o papai, olhar para o pé, né? Cadê a lua? Coisas simples que a gente faz para o bebê, mas que com 1 ano e meio isso deve estar estabelecido, mesmo que ele não fale. O bebê não precisa falar com 1 ano e meio, mas ele precisa se comunicar. E essa fala ela vai surgindo, e geralmente aos 2 anos, aí sim, eu já devo ter, sim, as primeiras palavrinhas utilizadas de uma forma comunicativa. Então, se em algum momento do desenvolvimento do meu bebê, eu perceber que ele é um bebê alheio, que ele não aponta, que ele não olha para onde eu aponto, que ele parece indiferente às minhas caretas de quando eu estou feliz ou de quando eu estou triste, se ele parece não desenvolver a empatia, se ele parece ser um estranho, quem está alheio àqueles personagens todos que estamos conosco aqui na sala. Então, nesse momento, é um bebê que eu tenho que entender que eu preciso estimulá-lo para que ele se comunique melhor. E aí volta para aquela questão que a gente falou lá atrás. Eu preciso, talvez, da avaliação de um especialista, né, que pode ser um profissional da área da terapia, se já souber que é aquela terapia específica, pode ser um médico pediatra ou pode ser um neurologista infantil. Mas se em algum momento eu perceber que o meu filho tem um desenvolvimento fora do desenvolvimento típico, essa avaliação pode se tornar necessária. E esse momento de perceber, ele não precisa esperar para os 3 anos, né? Exatamente essa questão, enfatizando mais essa questão que você falou das podas, isso é desde bebê. Então, o bebê, por exemplo, se o bebê chega com 1 ano e meio, 1 ano e 3, por exemplo, e não anda, ele já deu sinais anteriores de que aquele motor estava um pouco mais lento. É um bebê que talvez até começasse a ficar de pé, mas não se sustentava de pé, por exemplo, não começou uma marcha lateral, que a gente chama, que é segurar, por exemplo, no sofá, que o André comentou, e ficar andando de lado, não soltou uma mão, quer dizer. Então, quando esse atraso, por exemplo, esse marco não foi atingido, quando ele chega no ápice, quando realmente chegou ali na ponta do iceberg, ele já deu sinais para trás de que algo estava um pouco aquém. Então, quanto mais cedo conseguir a família perceber, ou a mãe ficou com aquela pulga atrás da orelha, ficou naquela inquietação, naquela dúvida, eu acho que podia estar melhor, o meu outro filho nessa idade era diferente, né? A gente fala muito em não comparar, mas esses marcos que tem esse período, que tem um padrão, a gente tem que saber desse padrão, né? A criança com 2 anos que não anda está fora do padrão.
Não tem como a gente não fazer essa, entre aspas, comparação. Então, o bebê já deu sinais. O bebê que chega, por exemplo, com 2 aninhos e não está falando absolutamente nada, ele já deu sinais de que essa comunicação estava realmente com algum déficit, por exemplo. Ele pode até se comunicar, mas a fala tem que evoluir também. E essa questão de comunicar, André, você falou muito bem, porque o bebê se comunica e o bebê não fala, né? Então, essa comunicação, ela é estabelecida ainda com o bebê. E o bebê, a forma do bebê chorar é uma forma de comunicação. A mãe sabe quando o choro é de cólica, quando o choro é de fome, quando o choro é de incômodo, que não seja dor, por exemplo. A mãe sabe, então o bebê está se comunicando ali. E quando ele começa a emitir esses sons, ele emite muitas vezes em resposta ao que ele está recebendo ou na tentativa de incitar uma comunicação ou de chamar a atenção da mãe, se for um bebê já maiorzinho. Então, é até com entonação diferente. A gente diz que o bebê está conversando, ele começa e vai numa entonação diferente. Isso é comunicar. E quando a gente, de certa forma, imita esse comunicar do bebê, esse som do bebê, ele para, ele presta atenção ao que a gente está falando e depois ele responde, mesmo que seja essa comunicação de sons. Então, desde muito cedo, o bebê se comunica de fato. O bebê, ele é para interagir, né? Não é só quando está grandinho que começou a falar ou que foi para a escola. Não, desde bebê, né? Isso é muito importante. E essa questão por exemplo, que é o que a gente escuta muito, né? Ele não fala, ou ele não me olha, né? Se a gente for pegar o bebê, ele não me olha nos olhos, ele já é autista, né? Assim, a gente pegando um paciente específico que nós temos em comum, né? O fato do bebê, por exemplo, ter sinais de alarme no desenvolvimento, isso não é patognomônico, vamos dizer, isso não é uma certeza de um diagnóstico de TEA, por exemplo. Pode ser uma imaturidade, pode ser a falta de estímulo, pode ser um outro diagnóstico, inclusive, né? Que é um bebê que, inclusive, está em investigação genética. Porque existem alguns outros sinais, né? O André começou a investigação genética porque existem outros aspectos que nós ficamos muito inquietos e percebemos tudo isso e a investigação está tomando outro rumo. Não é mais somente do desenvolvimento. Ele chegou para a gente muito, muito, muito bebê, ele tinha 2 meses. E a investigação agora está indo para o lado genético. Então, sinais de alarme em bebê não tem nenhum diagnóstico de pronto, a não ser que seja uma síndrome de Down, por exemplo, ou algum outro que a gente já saiba. Mas não é uma carta certa, um diagnóstico de TEA, né? Tem muitas outras coisas que a gente precisa investigar e estimular para poder saber de fato o que é que vai ser. E aqui nos comentários até pediram para comentar também sobre de crianças um pouco maiores, ali até os 2 anos. Então, assim, nos sinais de alarme, a gente vai ter uma criança que tem uma dificuldade em manter o contato visual quando se fala diretamente com ela. É comum as crianças que me procuram com essa queixa, elas já terem ido em algum momento pro otorrino ou os pais terem se perguntado se essa criança teria surdez. Agir como surdo é uma característica, é um sinal de alarme de uma criança que não se comunica bem. Então, se alguma vez a pessoa imaginou que o filho possa ser surdo, esse é um sinal de alarme. Costuma ter dificuldade de fazer uso funcional dos brinquedos. Assim, é muito comum pegar objetos que não são brinquedos e tratá-los como tal, e não dar a função adequada. Então, brincar com a tampa da panela, brincar com um pedaço do pregador. Mas alguém vai chegar e dizer assim: ah, André, mas o meu filho faz isso. Calma. A gente tem que ver a faixa etária da criança e a gente tem que ver se é isso que ela faz sempre. Porque é natural que uma criança goste de brincar com a tampa de panela. O que não é natural é que uma criança já grande, de 2 anos e meio, 3 anos, pegue uma tampa de panela e assuma a postura de ficar meia hora, 1 hora, simplesmente soltando a tampa e observando o barulho que ela faz enquanto gira. Ter uma busca pelo padrão, ele é muito típico de um cérebro concreto, um cérebro muito lógico. E esse cérebro muito lógico, ele muitas vezes está associado a uma característica autística. Então você entrega vários brinquedos e a criança, em vez de fazer uma brincadeira funcional, ela começa a enfileirá-los.
empilhar, separar por cor, simplesmente pegar todos os brinquedos e colocar numa caixa, depois pegar todos e colocar do lado, depois pegar todos e colocar no armário, organizar os brinquedos dessa forma, é buscar padrões. E buscar padrão em alguma faixa etária maior não é mais esperado. André, o meu filho, ele tem 9 meses e ele faz um flapping quando fica muito alegre. Natural. Pode acontecer, é comum. André, o meu filho tem 3 anos e quando fica muito alegre, ele faz o flapping. Ele balança as mãos. Chama atenção. A gente já não deveria mais ter isso nessa faixa etária, porque a comunicação, quando ela entra, ela tira vários comportamentos mais rudes, mais primitivos. E o flapping é um deles. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala, né, de sinal de alarme, a gente leva em consideração muitas coisas. Quando a gente vai para a consulta, e é por isso que as questões dos questionários, eles têm uma aplicação, mas que é uma aplicação que deve ser sempre levada em conta em conjunto com a avaliação do especialista. Porque os questionários não substituem isso exatamente porque são muitos os padrões que a gente vai precisar também levar em consideração outros aspectos. Mas sempre que houver a suspeita de que essa criança tenha características de um atraso, deve sim pedir ajuda. É interessante porque quando a gente vai e começa a conversar, os pais já chegam muitas vezes sabendo as perguntas porque leem sobre autismo. E eu tenho que explicar muitas vezes no consultório, muitas vezes, eu digo, olha, eu não estou perguntando sobre autismo, eu estou perguntando sobre linguagem. Quando eu pergunto se ele gosta de girar um objeto, é sobre linguagem. É verdade que o atraso de linguagem, muitas vezes, termina com o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. Mas sempre que a gente faz perguntas sobre linguagem, a grande maioria das pessoas realmente pensa que a gente já está fazendo uma pesquisa direta em relação ao transtorno do espectro do autismo, né? É verdade. E não necessariamente vai ser, né? Uhum. Tá sendo muito comum, de fato, não pelo fato de virou moda, porque as pessoas agora estão dizendo, né? Assim, agora nem tanto, mas houve esse período de tudo agora é autismo. Na verdade, não. De fato, os casos estão aumentando, sim, né? As pesquisas vêm mostrando isso, não é só agora o olhar mais apurado que nós temos e a possibilidade de diagnosticar. Não, não é só isso, realmente os casos estão aumentando. Porém, tem realmente que investigar tudo isso, porque se for uma privação ambiental, nenhum protocolo vai dizer isso, que é uma privação ambiental. Então, por isso que a gente precisa realmente, além de ter protocolos, né, dependendo do caso, entender esse contexto, escutar a família, escutar a mãe, para poder saber de fato qual é o que está atrapalhando esse desenvolvimento, né? Tem uma mãe aqui, André, falando, aliás, acho que é tia, sobre a sobrinha dela com síndrome de Down, 3 anos, fala poucas palavras. E aí a pergunta dela é preguiça de falar? Isso me perguntam muito, né? Sempre que me perguntam se é preguiça, geralmente eu peço para a pessoa fazer um visualização de uma cena. Eu estou ali olhando para aquela porta que está fechada e eu poderia muito bem falar assim, ó, abrir porta. E alguém vai lá e abre a porta. É super simples. Eu poderia olhar para a mãe e fazer assim, ó, apontar. É super simples. Ao invés disso, eu vou lá, puxo minha mão, a mão da mãe, levanto ela da cadeira, empurro ela até a porta, pego a mão dela e coloco no trinco para que ela abra a porta. Isso é bem mais complicado. Será que essa criança não fala por preguiça? Ela faz um ato motor muito mais complexo, ela usa o adulto como instrumento para conseguir algo e a gente às vezes acha que é preguiça. Não é preguiça. As crianças muitas vezes não falam exatamente porque não compreendem que a comunicação é uma forma de conseguir algo. E como elas não têm essa compreensão, elas usam a forma mecânica de empurrar, de levar, de usar como instrumento. Então, a fala ela não é dificultosa. A gente não existe deixar de falar por preguiça, né? Preguiça talvez seja o ato que menos gaste energia para a gente conseguir algo, seria simplesmente falando, né? A gente pedir as coisas, né? Pedir as coisas para a mãe é uma coisa que diminui muito o nosso gasto de energia. Gasta muita energia da mãe, né? E da esposa também. Se estiver me vendo aqui na live, vai saber que gasta muita energia quando eu peço as coisas. Mas não é preguiça, é uma dificuldade. Nunca é preguiça. A gente pode achar várias causas, mas a gente nunca vai achar uma criança que não fale por preguiça, tá bom? Os diagnósticos poderiam ser inúmeros, mas não esse.
E no caso, né, assim, ela disse que é uma criança com síndrome de Down. A síndrome de Down, por si só, ela traz um déficit cognitivo, né, uma deficiência intelectual, por si só. Tem crianças com síndrome de Down que evoluem, porque isso vai depender muito do quão acometido esse cognitivo é. Mas uma criança de 3 anos com síndrome de Down e está falando 2, 3 palavrinhas, tem que ver. Existe realmente esse atraso pela própria síndrome, porém, é necessário a estimulação. Porque a gente também não pode cair naquela de que, ela é síndrome de Down, ela vai ter um atraso. Ela vai ter um atraso. Na verdade, os bebês com síndrome de Down, eles já vêm com esse atraso, né? Assim, bebês com síndrome de Down chegam pra gente com 1 mês, muitas vezes, ou às vezes até menos, dependendo da liberação do pediatra. Mas, porque a própria síndrome traz esse atraso. Então, com 3 anos e fala 2, 3 palavrinhas, é um atraso. Tem que estar em intervenção, não é que tem que começar, ela já tem que estar fazendo. Pelo próprio diagnóstico de síndrome de Down, que já traz por si só esse atraso cognitivo que, consequentemente, vai impactar na fala. Se a criança tem um atraso de linguagem independente do diagnóstico e não é visto se o cognitivo está adequado, isso vai impactar, porque tem ligação direta, né? A fala não é daqui, a fala começa aqui. Primeiro ele precisa compreender. E se o cognitivo não está acompanhando a faixa etária, essa linguagem também não vai conseguir acompanhar. Eu estou aqui olhando para baixo, porque eu estou olhando os comentários, que eu vejo que a live está se caminhando para o final e eu queria responder, Exato. né? Eu Tem vi um comentário muitas. também. Eu não falo o nome porque eu não sei se a pessoa também. Eu sei que a pessoa escreve aqui, às vezes se identifica e não tem problema, mas não sei se a pessoa quer que reforce isso. Mas eu achei interessante, né? Um relato também de uma mãe que fala que a filha não falava nada, tinha brincadeiras dessa forma, tinha flapping, e com um ano de terapia fala tudo, brinca funcional, não tem mais flapping. Tem um comportamento ainda desafiador. Mas é aquilo que a gente conversou, né? Sobre isso. A melhora sempre acontece. Às vezes pode não acontecer num grau que a pessoa espera, mas a melhora sempre acontece. Se é um bebê que foi uma privação ambiental, é nítida essa evolução. E se é um bebê que tem algum diagnóstico ou que fecha posteriormente para algum diagnóstico, mesmo com o diagnóstico ele vai evoluir. A gente não tem como quantificar isso, mas que vai evoluir, vai. E muitas vezes dentro do que a limitação, no caso, permite, mas que ele vai evoluir, vai. Tem gente perguntando aqui se vai ficar gravada. Maria, tudo bem, Maria? Maria, avaliei o pequeno dela. Vai ficar gravada sim, certo? E É, realmente a gente está se encaminhando para o final. na quarentena eu aprendi a pegar o vídeo do Instagram, fazer o download e criar um canal do YouTube para botar as lives. Então naquela primeira live eu não tinha ainda esse poder não, mas agora eu estou conseguindo assim. Coisas que a Pois é, gente então aprende depois na me conta. quarentena. Aprendi Você na não aprende, quarentena. não. Eu vi Tem muitos uma comentários aqui sobre a questão da fala. Assim, por tudo que a gente falou e que o André reforçou, né? A criança precisa se comunicar. Ela está chegando nos 2 aninhos e não tem nada de fala. Na verdade, vamos até colocar um pouco mais cedo. Tem 1 ano e meio. E não fala nem mamãe. Tem que procurar. Se vai ter diagnóstico ou não, não tem como a gente saber. Mas tem que procurar ajuda, porque essa fala já era para estar vindo, né? Se não emite nenhuma palavra com 1 aninho e meio, por exemplo, essa linguagem já era para estar vindo nesse período, né? Não esperem até fazer 2 anos. Se já estão com essa inquietação, essa dúvida de se tem algo ou não tem, busquem ajuda, né? Teve gente aqui que perguntou onde é que você atendia. O doutor André atende na clínica Alberto Lima. Depois a gente põe o Instagram, ou se alguém souber, tem alguém aqui que sabe. Perguntaram aí sobre a questão do número de casos, se tem Natália. aumentado mesmo e tudo isso. Realmente aumentou bastante, entendeu? Bastante mesmo, assim. As estatísticas mostram que a gente provavelmente vai chegar em 2,5% das crianças de 0 a 8 anos, as crianças americanas. Se a gente imaginar crianças de 3 anos, que é onde sai a maioria dos nossos diagnósticos, entre 2 e 3 anos, esse número deve ser ainda maior. Então, a gente tem hoje, sem dúvida, uma preocupação, né, em dar o diagnóstico precoce para que a gente possa modificar, né, essa questão, a gente possa modificar o curso desse atraso.
é fantástico quando você identifica de forma precoce, faz a estimulação e depois você não vê característica autística nessa criança. A gente fica na dúvida, assim, será que ele iria para esse curso e a gente conseguiu a modificação através de estimulação? Será que a natureza ia por si só fazer essa mudança? O tempo fez isso? Eu não sei. E nem a gente pode ter a vaidade de achar que fomos nós. Às vezes não é, às vezes a gente não tem nada a ver com isso. A gente só estava lá, ele melhorou com, sem ou apesar da gente. Mas é muito bom ver isso acontecer. Porque é muito ruim ouvir a história de alguém que via características, tentou um tratamento, não se sentiu apoiada e não conseguiu ter uma resposta legal, né? Então, sem dúvida, os artigos todos mostram que crianças que têm intervenção antes dos 3 anos têm uma melhor resposta. E, então, a gente identificou que há algum atraso, a gente deve começar para ontem. Com certeza. André, tem muitas perguntas aqui, na verdade, pedidos sobre, tanto para ficar gravado, vai ficar gravado, né? E para falar sobre alguns temas, como quando medicar e tudo, né? Eu acho que sempre a gente vai ter muito o que falar sobre infância, sempre a gente vai ter muito o que aprender sobre infância e sempre vai ter muita dúvida sobre infância. Então, para quem está aqui nos assistindo, já que nós estamos nos últimos minutos, mandem sugestões de temas, porque se não for da minha expertise, eu procuro outra pessoa que seja, se não for especificamente do André, enfim, ou se não for especificamente da parte da neuro, enfim, mas para a gente estar sempre trazendo informações realmente de base científica, não são informações de internet, vamos dizer assim, né, que não sejam cientificamente comprovadas, e que a gente possa estar tendo essa troca. Porque essas dúvidas que vocês colocam aqui, o Google não vai responder. A gente não tem como responder especificamente de cada um que está aqui, porque não é o paciente que a gente tem, né? E aqui não é uma consulta. Mas quanto mais a gente puder difundir informação, e de acordo com o que vocês têm de dúvidas, melhor, né? Mas nada substitui uma consulta, nada substitui uma avaliação, porque aqui a gente não está vendo nenhum dos filhos, né? Então, se muitas vezes na consulta, na avaliação, a gente ainda precisa de mais tempo, os neuropediatras não necessariamente fecham diagnóstico na primeira consulta, então precisa de mais tempo, depois que começam as terapias, enfim. Então, não vai ser na live, né, que a gente vai responder, mas difundir informação até para vocês saberem quando buscar ajuda é o que a gente pode fazer e é o que a gente quer fazer, né? Para que a gente possa ajudar cada vez mais essas crianças. Então, mandem sugestões de temas que a gente vai, ou a gente faz, ou a gente chama os colegas para fazer, né? Assim, que tem tanta gente para falar sobre o tema e a gente tem 1 minuto. Então, aproveitar e me despedir, né? Agradecer o convite, Sabrina. É sempre muito bom falar sobre o tema. Acho que a gente pôde falar algumas vezes durante essa pandemia. E é muito bom poder falar para o pessoal que quer ouvir exatamente sobre isso. Uma das mães faz um comentário dizendo que o filho ainda não fala e que está desesperado. Isso talvez seja o que mais deixa a gente preocupado. A ideia é transformar esse desespero em acalento, assim, em relação a fazer um acolhimento, orientar adequadamente e ver a resposta dessa criança. O conselho que eu posso te dar para você que colocou essa mensagem é que tente procurar, né, um apoio médico para que possa ter um diagnóstico definido. Por mais doloroso que seja, eu tenho certeza que você vai encontrar também um caminho. Muita gente bacana mandando os parabéns. Vou Muita gente personificar bacana. numa pessoa só, o tempo está acabando. Mandar um abraço ao Dr. Paulo Tanuri, né, referência nacional em gastropediatria de Salvador, na Bahia, que teve a Olha felicidade essa só, semana de formar o filho também em medicina. Né? Então, um abraço para todo coisa boa. mundo. Ai, que coisa boa. Aqui muitas mães, muitos colegas, muitos mesmo. Então, pessoal, nosso agradecimento para vocês, que vocês estão aqui nos escutando, tirando dúvidas, né, no que a gente pode, não dá para, a gente não consegue ler tudo. E o que a gente puder estar fazendo a mais de live, de informação, a gente no decorrer a gente faz. André, muito, muito obrigada, né? Você sempre de pronto concorda, você sempre de pronto aceita, é sempre muito bom trocar com você. Nossos pacientes em comum, graças a Deus, evoluindo. E, pessoal, compartilhem, né, para as pessoas poderem ver depois, tá bom?
Temos 5 segundos. Tchau, Boa tchau, gente. Boa noite noite para todos. e até a Tá? próxima. Quem tiver alguma dúvida pode também mandar uma pergunta